E você precisa entender que as suas escolhas diárias, elas vão definindo, delimitando o seu destino. As suas decisões, as suas escolhas diárias, elas vão delimitando o seu destino. Olha o quanto é importante nós tomarmos cuidado com as escolhas que nós fazemos. E às vezes não serão decisões tão significativas aos seus olhos, como assinar um contrato, como uma proposta de trabalho, ou como, não sei, alguma coisa que de repente aos nossos olhos parece que é de extrema relevância. Às vezes são nas pequenas decisões que nós fazemos, de tratar alguém da nossa família, de lidar com alguém no supermercado, no açougue, na farmácia, no posto de combustível, entendeu? Se você vai aceitar um convite ou não, se você vai receber o dardo inflamado do inimigo na sua mente ou não, se você vai deixar para lá aquela conversinha, aquela palavra que você ouviu ou não gostou, se você vai perdoar ou não, se você vai servir um alimento preparado com amor, com carinho ou não, é no ordinário, é no todo dia, é no corriqueiro. E essas escolhas, elas vão definindo, elas vão construindo o seu destino. Porque veja, o nosso Senhor, Ele tem um plano e um propósito para a minha vida e para a sua vida, amém? Mas Ele é tão Pai, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom, que Ele colocou em nossas mãos o poder da escolha. Mas nós precisamos entender que eu tenho liberdade de escolher, mas eu também terei as consequências da minha escolha. O povo caminhou pelo deserto, eu vou trabalhar na NVI, tá? O povo caminhou, rodeou e passou por várias circunstâncias, situações no deserto, boas, difíceis, ruins, milagres, sobrenatural, enfim, nós conhecemos essa história do povo no deserto e tal. Então, quando eles chegam diante do Jordão, onde eles iam atravessar e iam acessar a terra prometida, Moisés faz uma conversa solene com o povo. E aqui ele delimita, ele define para o povo sobre as escolhas deles. Deuteronômio 30, vamos lá? Quem tem a sua palavra aí? Deuteronômio 30, 11. E nós vamos aqui. 30, 11. Porque este mandamento que hoje ordeno a vocês não é tão difícil, nem está longe do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-la a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando, proclamá-la a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Não. A palavra está bem próxima de vocês. Está na sua boca e no seu coração, para que obedeçam a ela. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Então, vocês serão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vão entrar, para dela tomar posse. Então, eles estão saindo de um tempo de deserto, e vão entrar na terra prometida, na terra onde emana leite e mel. Porém, essa terra,
É uma terra onde existe um povo, existe uma cultura, existe os deuses cultuados daquele lugar. Existe, a vida existe ali, ela acontece como ela acontece nos dias de hoje. As pessoas plantavam, as pessoas colhiam, as pessoas se davam em casamento, as pessoas tinham seus deuses, as pessoas tinham a sua vida, tinham seus costumes. E a partir daquele momento, Deus estava organizando uma nação, estava organizando todo um povo. E Moisés fala para eles o seguinte: olha aqui, povo de Israel. Existem duas escolhas que vocês farão. E que dessas duas escolhas depende toda a nação de Israel. Duas escolhas. E aí ele diz aqui, duas escolhas. O de vida e prosperidade. Vida e prosperidade. Ou morte e destruição. Aqui no Antigo Testamento, Moisés orientando o povo. Olha, tudo que você for fazer na sua vida, você tem duas opções. Ou é sim ou é não. E quando Moisés ele coloca aqui, vocês têm vida, vocês têm duas escolhas. Vida e prosperidade. Ou morte e maldição. Para pensar. Se você for observar como o mundo ele é regido, sempre são dois caminhos, sempre são duas trilhas, o bem e o mal, o bem e o mal, o bem e o mal. Você vai estudar a Bíblia, obediência, desobediência, vida, morte, bênção, maldição. A nossa vida com Cristo, ela é uma vida de escolha. E essa escolha, ela impacta a sua vida, a sua casa, os seus descendentes e até toda a geração. Só eu, sim, o seu sim ou o seu não. Pode definir o futuro de muita gente. Define o futuro da sua descendência. Não é só sobre você. E aqui, Moisés, no versículo 19... ele diz assim, 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é o que, igreja? Pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos teus antepassados. É carregado de promessa. Quando o Senhor criou Adão e Eva, o Senhor criou Adão e Eva, também é uma história muito conhecida. O Senhor deu algumas ordens. Dentre elas seria: vocês podem consumir de todas essas árvores, mas essa não. Duas escolhas, dois caminhos. Você pode comer de todos esses frutos, porém, desse você não pode comer. Desse você não pode acessar. Esse você não pode tocar, nem tocar, porque certamente vai acontecer o quê, gente? Povo bom de Bíblia, certamente vocês estão aí, ó, lutando com sono. Vocês já são um povo vitorioso, já de estar aqui nessa noite, de escolher ouvir a casa do Senhor, sentar e ouvir a palavra dele, amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso. Glória a Deus. Tem um aleluiado, bem aleluiado aí no meio, né? Aleluia! Amém, é isso aí. Aliançado com Deus é fervoroso. Então aqui o Senhor, Ele deu o poder de escolha para Adão e Eva. Vocês podem tudo isso aqui, só não pode isso aqui. E gente, com Cristo é exatamente assim. E veja, nós vamos ver mais à frente que são
todos os dias. Todos os dias. É dia após dia. Dia após dia. Deixa eu só abrir aqui um parênteses para vocês. Quando Deus deu essa ordem para Adão e Eva, Ele disse o quê? Se você tocar, certamente morrerá. E aí nós sabemos, veio o diálogo com a serpente, e a serpente falou o quê? Escuta, Deus falou que não é para comer dos frutos? Não, nós podemos, nós só não podemos daquele. Porque se nós comermos daquele, nós morreremos. E ela disse o quê? Não, mentira. Certamente não morrerão. Queridos, como a gente às vezes acredita na mentira do diabo e desacredita na verdade de Deus. A raiz, a gente para pensar, aqui entrou o pecado. A raiz do pecado, ela veio de uma situação, a falta de fé. Quando a serpente fala para Eva, não, certamente não, é porque se comer, vocês vão conhecer acerca do bem e do mal e vai ficar como ele. Por isso que ele não quer que vocês comam. Então, Deus ele dá uma ordem para Eva. Veio uma outra voz e fala outra ordem para Eva. E ela decide crer em qual? Naquela que era contrária à voz do Senhor. E como que diariamente nós temos que lutar contra essa voz contrária, não é mesmo? Diariamente, todos os dias. A serpente não desistiu, a serpente não parou, a serpente não cessou de falar com a criação de Deus. Todos os dias nós temos que decidir se nós vamos crer na mentira de Satanás ou na verdade de Deus. É crer, é questão de crer, é questão de fé. Não, eu não acredito. Não acredito, será que ele vai matar a gente? Não, acho que não. Entende o princípio da fé? Você caminha por fé, você escolhe por fé, você decide por fé, você anda por fé, você acorda por fé, você dorme por fé, é por fé. E a Bíblia vem dizer que para nós agradarmos ao Senhor é preciso que nós já cheguemos a Ele com fé. Crendo nele, crendo na palavra dele, a palavra dele sendo a verdade das nossas vidas. Então, a partir dessa escolha de Adão e Eva, toda uma geração foi manchada. Toda a nação, toda a humanidade foi manchada. A liberdade é um ato de amor, mas também de responsabilidade. Querido, nós escolhemos, mas nós somos responsáveis por elas. Nós decidimos, mas nós somos responsáveis pela nossa decisão. Eles morreram? Me responde. Comeu? Morreu? Continuaram lá inteiro, vivo lá, a carne. Mas espiritualmente sim. A partir daquele momento, você pode ler os versículos. Tiveram medo. Tiveram vergonha, começou o conflito entre o casal, a confusão, veio a maldição e lá no final da maldição, depois você pode ler, se você não lembra no versículo 3, não vou entrar, e voltará ao pó. Não era para Adão e Eva morrer, eles iam viver eternos, nós fomos criados para sermos eternos, e morrerá, do pó você veio, ao pó voltará. Isso é a maldição. Então, não houve, aparentemente, está tudo bem. Aparentemente essa decisão não está ferindo nada, está tudo certo. Mas, espiritualmente, coisas estão acontecendo que nós não estamos nem percebendo. E Deus, Ele cumpre a sua palavra. Não vai morrer, vai. Mateus, aqui nós estamos no Antigo Testamento. Nós temos Deuteronômio, né, o 5º livro do Pentateuco, onde Moisés vem dizer que nós temos que escolher entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a bênção.
Por favor, vamos lá em Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E são poucos os que encontram. Gente, vamos conversar aqui um pouquinho. Você vai em um lugar, em uma loja, em um supermercado, em algum lugar. E lá tem uma portinha estreitinha. Saída de emergência, estreitinha. E tem a porta larga. Por onde você vai passar? Não, assim, sem pensar. Naturalmente, você vai escolher qual porta. A larga, não é? Aqueles que têm problema com toque, então, aquele lá mesmo, ninguém encosta em mim. A portinha, você vai falar assim, acho que eu não passo, não, eu vou logo na larga, que eu não vou passar vergonha. Entendeu? A catraca, né, passar de lado. A gente vai escolher, naturalmente, a porta larga. É natural. A gente vai escolher. O nosso olho vai para o caminho mais fácil, para o mais leve, para o que não é desconfortável. Não é verdade? Você não escolheria a porta mais larga? Ou quem queria passar na porta estreita assim? Não, eu vou lá naquela pequenininha. Não, a gente não vai, não. Não vai de jeito nenhum. A gente vai no que é mais fácil. A gente vai no que está mais possível. A gente vai no que está mais próximo. A gente caminha por aquilo que não vai mexer muito com o nosso conforto. Uma vez nós fomos para Goiânia. E aí você vai... Quem já foi para Goiânia aqui? Amém? Tem 2 caminhos para ir para Goiânia. Um que vai por Rondonópolis e outro que vai por Barra do Garças. E meu esposo, como ele é um pouquinho acelerado, claro que ele vai para o mais curto, né? Foi para o Barra do Garças. E não é um caminho ruim. Está tudo bem. Apareceu diante dos nossos olhos um bom caminho. E fomos. E tantas aldeias que tem em Mato Grosso que eu não sabia que tinha. E fomos. E andando, e andando, e andando, e andando, e andando, e andando. Ai, meu Deus, quando estava assim de noite, já estava traspassado já, uma ponte quebrada. E essa ponte quebrada fez com que nós voltássemos pelo caminho que tinha que ser de Rondonópolis. Que era o caminho que eu gostaria de ir, porque é o caminho que a gente é acostumado a ir para lá. Falei, mas eu nunca fui por Barra do Garça. Quando a gente vai por Rondonópolis, porque a gente sai de Rondonópolis, né? Ele falou, não, mas é porque sai de Rondonópolis, não faz sentido. Aí vai por lá, mas por aqui, por Mutum, dá para ir para Barra, tal. Então, tá, vamos. Uma ponte quebrada. Um caminho que parecia certo, Provérbios, né? Os caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas no fim levam à morte. Parece certo. Vou chegar mais rápido, entendeu? Menos trânsito. Naquele tempo não estava duplicado, menos carreta. A ponte quebrada. A gente acha que está fazendo a escolha certa, a melhor escolha. E aí está tudo bem, o asfalto é bom, não tem buraco, não tem trânsito, mas tem um obstáculo. Mas tem algo que vai fazer com que eu tenha que voltar para o caminho original, para o caminho costumeiro, enfim. É só uma ilustração para você entender que muitas vezes nós estamos trilhando uma jornada, nós estamos caminhando a passos que nós achamos que está certo, que está tudo certo. Quando nós estamos crendo, acreditando em uma voz que não é a de Deus. Porque a voz de Deus, ela é pautada na palavra e nos princípios dele. E eu vou dizer uma coisa para você. É mais fácil entrar pela porta larga. Então, quer dizer que entrar pela porta estreita, como nós lemos aqui, é desconfortante. É desconfortável. Né? Desconfortável não existe. É desconfortável. É sacrificial. É renúncia. A caminhada, a jornada com Cristo é renúncia. E você estar aqui nessa noite, você renunciou ao seu descanso. Você renunciou talvez a ir a uma festa. Você renunciou a estar com pessoas. Você renunciou.
E o caminho com Cristo é um caminho de renúncia. Ele mesmo diz aqui, olha aqui, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Então, 2 escolhas, 2 caminhos e uma decisão. Não tem 2 decisões. 2 escolhas, 2 caminhos e uma decisão. Aqui é Jesus falando. Nós temos Moisés instruindo o povo no Antigo Testamento. E agora, Jesus, no Sermão do Monte, que é quando ele está ensinando, quando ele está no lugar de mestre, está ensinando a palavra, ensinando sobre o reino dos céus, ensinando sobre os princípios, ele fala, olha, vocês precisam entender que a jornada do reino dos céus é no caminho estreito. É lá que acessa a vida. Não é no caminho largo. Não se confundam. Não se deixem enganar. Não se enganem. Deus é bom. Deus é Pai. Eu estou aqui por vocês, por este propósito, mas não se deixam confundir, não se deixam enganar, que a jornada comigo, do reino dos céus, ela é pelo caminho estreito, ela é uma jornada de renúncia. De renúncia. De renúncia. Quem aqui já deixou de fazer alguma coisa que queria, porque entendeu na palavra que não, a palavra me diz que eu não posso, então eu não faço. Ou ao contrário, a palavra está dizendo para eu fazer, então eu não estou entendendo, mas eu vou obedecer. Quem aqui já obedeceu? Já cumpriu por pura obediência. A desobediência, como eu já ministrei, ela é um termômetro da minha fé. A obediência é um termômetro da minha fé. Entende este princípio? Então, a porta estreita não é um caminho confortável, é um caminho de renúncia. Porém, é um caminho que me leva à vida. Aleluia! Que me leva à vida. Aleluia! Mateus 17, 7, 13 e 14. Amém? Por favor, coloca Lucas 9, 23, 24. Aleluias. Lucas 9, 23, 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Queridos, é um sim, não só é um sim no tempo do batismo, não só é um sim quando eu aceito Jesus, é um sim diário, é um sim contínuo, é um estilo de vida. Aquele que decide ser um seguidor, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele vai caminhar, trilhar uma jornada com um estilo de vida diferente do que era antes. Escute, não tem como você mudar as coisas que já se passaram. Não tem como você tocar lá no seu passado. Tem como você decidir todos os dias, negar a si mesmo, carregar a sua cruz, escolher Jesus, escolher obedecer aos princípios da palavra e viver e receber as promessas que Deus tem para a sua vida. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então ele fala, olha, aqui ele está ensinando a eles, ele diz, olha, se alguém quiser vir após mim... Antes é um diálogo. Quem vocês acham que eu sou? O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Muito bem, não comente com ninguém. Assim ele diz no texto anterior. Mas é necessário o Filho do Homem passar por dificuldade, ser açoitado. E já aviso para vocês que estão caminhando comigo. Se alguém quiser vir após mim, depois de mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, a salvará. Gente,
o evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia. É um evangelho onde eu escolho obedecer a palavra. E a palavra é quem? É Jesus. Jesus é a palavra. Mas, apóstola, como eu entendo tudo isso e eu sei, eu estou trilhando essa jornada, mas como que eu vou ser orientado? Como que eu vou ser orientado acerca do que é o caminho da verdade? Jesus, ele vem dizer que as minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Coloca lá, por favor. João 10, 27. O caminho, a jornada com Cristo é uma decisão de uma aliança. Quantos aqui são casados, estão com seu cônjuge, tem um companheiro que convive diariamente? Amém? Diariamente, você esposa, você marido, você não decide amar? Você não decide cuidar? Vou baixar um pouco. Você não decide suportar? Você não decide deixar viva a criatura? Você não decide fazer uma comidinha boa para a criatura comer? Vice-versa. Meu marido cozinha, tem dia que ele decide fazer uma comidinha boa para a criatura comer. Não é só a mulher para o homem, homem para a mulher. É uma aliança. Com Jesus é uma aliança. E o solteiro, a sua aliança é com Jesus. Escuta aqui, solteiros que estão aqui, ó. Enquanto você não tiver uma aliança de casamento, seu noivo é Cristo. Se tivesse beijar uma boca, adultério com Cristo. Fora o resto. Fica a dica. Voltemos ao texto. João 10, 27. Vamos lá. As minhas ovelhas ouvem, escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Quem decide fazer uma aliança eterna com o Senhor, vai dar ouvido às palavras de Jesus. E Ele tem uma promessa: eles não perecerão. Ei, queridos, queridas, se você decidir trilhar o seu caminho, fazer uma aliança com Deus, pagar o preço, porque é sacrifício, é renúncia, dói na carne. Nossa, como dói às vezes. Às vezes tem que pedir um perdão, às vezes tem que abraçar alguém que te machucou, que te feriu. Às vezes você tem que deixar de algum lugar, deixar de estar com a família, com pessoas que você ama, porque lá não serve mais para você, porque lá não te cabe, porque naquele momento, aquele ambiente não serve para mim. Você deixa de estar com pessoas que você gosta, mas por amor a Cristo, por obediência a Cristo, por fidelidade à palavra dEle, à voz dEle, porque você é ovelha dEle, porque você obedece a Ele, você decide, enquanto está o casamento lá, top de linha, não posso, vou me guardar, eu ainda não posso estar nesses lugares, eu ainda não sou forte o suficiente para estar nesses lugares. Deixa de estar com pessoas que ama, deixa de viver coisas que vivia no passado, por amor, sacrifica, renuncia a sonhos, renuncia a projetos, renuncia a si mesmo, renuncia às suas vaidades, renuncia aos seus desejos, renuncia ao seu amor por si, pelo seu ego, a vaidade, ao orgulho. O orgulho de ceder, o orgulho de ser o primeiro a dar a mão, o orgulho de ser o primeiro a perdoar, o orgulho de obedecer a palavra. O orgulho dói. Nossa, como que dói o orgulho, você ferir o seu orgulho. Dói. Então a nossa jornada, a nossa caminhada com Cristo, ela é de renúncia, porém Ele tem promessas para as nossas vidas. Você escolheu estar aqui nessa noite porque você tinha a expectativa que Deus ia falar com você de alguma maneira. E eu quero dizer para você nessa noite, como autoridade desta casa, é colocado duas escolhas, dois caminhos
Porém, só tem uma possibilidade de decisão. Ou você escolhe, como Jesus nos disse também, ou vida e prosperidade, ou maldição e morte. Vida e bênção, ou maldição e morte. Lembre-se que a serpente falou, Deus falou que Adão e Eva iam morrer. A serpente falou, certo, mentira, não vai. Mais ou menos assim. E fisicamente, não morreram. Foi espiritualmente. Então, às vezes nós estamos achando que nós estamos trilhando nossa jornada, nossa caminhada. Não é assim que eu penso, não é assim que eu penso, não é assim que eu acredito. Não é bem desse jeito, não, eu vou... tem isso, mas também tem isso, não tem, é dois. É assim, sim, não, não. Não tem negócio. Ou é sim, ou é não. Assim diz a palavra. Aí a gente acha que é tudo bem. Aparentemente não tem nada morrendo. Não tem nada morto. Aparentemente está tudo normal. Mas não estava. Entrou medo. Entrou ansiedade. Entrou a mentira. Entrou a confusão. Entrou o vício. Entrou o desequilíbrio. Entrou a depressão. Entrou o adultério. E ninguém está vendo nada. Entrou as raposinhas que são difíceis de ser perseguidas. Porque aparentemente está tudo bonito, mas por baixo, no interior, no profundo, aonde só o Senhor pode sondar, aonde só o Senhor pode chegar, que às vezes nem nós temos a capacidade de chegar lá, na nossa consciência. Nós não sabemos o nível que está. O nível de enfermidade mental que está. Enfermidade física que está. Por conta de um espiritual que está no caminho controvérsio. Então, queridos, nessa noite, eu quero chamar você para um posicionamento. Quem está aqui no grupo das aliançadas que está acompanhando os devocionais? A mulher que tem fé. Então eu vou falar a pessoa. A pessoa que tem fé é uma pessoa posicionada. É uma pessoa posicionada. Que mesmo diante das adversidades, ela pensa no que ela vai profetizar. Mesmo diante a tempos difíceis, ela pensa no que ela vai falar. Se ela vai profetizar ou se ela vai murmurar. Se a pessoa vai avançar ou se a pessoa vai retroceder. Moisés, quando foi falar para o povo, por que ele estava falando aquilo para o povo? Porque a nação de Israel ia se misturar com um povo estranho. Então ele estava dizendo, olha, tem dois caminhos. Ou vocês escolhem a vida, que é o que Deus tem para vocês, e vocês crescerão e prosperarão, e toda a sua família vai ser abençoada. Ou vocês escolhem o caminho da maldição. Aonde? É de prejuízo em prejuízo, de enfermidade em enfermidade, de farmácia em farmácia, de problema em problema, sabe? É aquele negócio, em cima, embaixo, 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 em cima, embaixo. Não, Deus tem outra vida para você, querido. Deus tem uma vida estável para você. Deus tem uma vida de prosperidade para você, querido. Deus tem uma vida de estabilidade para você, querido. A palavra dele te promete que se você estiver no caminho dele, caminhando com ele, trilhando a jornada da fé, posicionado, sabe, sendo resiliente, renunciando vontades, desejos, convites, relacionamentos, renunciando, você vai encontrar vida. Aquele que perder a sua vida por mim, achá-la-á. Foi Jesus que falou. Aquele que perder a sua vida por mim, achá-la-á. Isso está incluso sonhos, projetos, desejos, mas muito, fala muito sobre nossas escolhas, o nosso caráter. Sabe, Jesus... Ele fala para Pedro assim, Pedro, você é um pedacinho de mim. E Deus, quando Ele nos fez a imagem e semelhança dEle,
falo muito na escola de fundamentos. Você é um pedacinho dele. Então ele te fez com um caráter aprovado. Ele te fez com um caráter bom. Ele colocou em você a bondade, o amor, a paz. Ele colocou em você a capacidade de perdoar, a inteligência, a criatividade, a força. Ele te deu autoridade para que você governe sobre as suas vontades, sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões, sobre o seu temperamento. O Senhor te capacitou. E aquele que decide renunciar a si mesmo, perder a sua vida, mas eu não te reconheço, mas você, meu Deus, não é você não sou eu, morri. Agora é uma nova criatura. Agora é uma nova pessoa, morri. A velha pessoa tem que morrer. O velho eu, o velho homem tem que morrer. Quando você foi batizado, aquele que já é batizado, ele foi sepultado, o velho homem ali. E a partir dali, eu decido todos os dias por Cristo. Eu decido todos os dias me manter fiel e leal à aliança que eu fiz com Cristo. Eu decido todos os dias escolher a Cristo, a renunciar às minhas vontades, os meus desejos, minha cultura, o meu costume da minha família, o meu jeito que eu pensava e decidir obedecer à voz de Jesus. Porque Ele falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. A cada manhã decidimos se andaremos com Deus ou se seguiremos nossos próprios desejos. E essa escolha vai definir sua paz, sua família, sua prosperidade, sua saúde, seu legado. Todos os dias. É um chamado para renúncia. E você está sendo observado. Como que você vai querer que os seus filhos ou quem passou pela sua vida se lembre de você? Eu tenho uma concha, uma esfumadeira, ó. Eu tenho 41, que lá deve ter 40. E meu avô que consertou ela. Velha, eu não comprei, nunca comprei porque eu tinha essa e eu usava essa. E na mudança, né, quebrou um parafuso. E eu fui pegar ela para fazer uma coisa lá e aí eu falei, vixe, quebrou. Fui ver o que o pastor José me arruma com essa escumadeira aqui para mim, porque eu não vou jogar fora. Porque aquilo para mim representa um amor, um cuidado de alguém que me amou e que me criou como filha. E ali eu fiquei olhando aquela escumadeira, aquela concha, e eu pensei sobre legado. O que eu vou deixar no coração de quem caminha comigo? O que eu estou ensinando com as atitudes que eu tenho com quem está me vendo? Porque quando eu olho para aquela concha, eu lembro de um homem que foi um pai maravilhoso, um avô maravilhoso, carinhoso, honesto, que sustentou a família, que cuidou da sua família, que fez tudo por sua família, que me amou, me amou. Eu sinto até o cheiro. Eu lembro até o dia que ele me deu a concha velha. Minha herança da parte dele. Então, quando eu lembro dele, eu lembro disso. O que você tem marcado no coração daqueles que estão ao seu lado? Porque renúncia fala disso. A pergunta, o que Jesus faria? Jesus ia? Jesus perdoaria? O que Jesus falaria? Fala disso, de renúncia. Jesus, como era Jesus? Ele era obediente? Então Ele me chama para ser também. E Ele te capacitou para ser também. O que você quer deixar marcado no coração daqueles que estão? Porque é isso que vai ficar. É o seu legado. Você pode construir riquezas, você pode ter bens, fortunas, deixar herança para os seus filhos. Pode. Aquilo vai passar. O que vai ficar? O que está na memória. O que você tem marcado no coração da sua família? No coração daqueles que estão ao seu lado?
no coração daqueles que te veem, que te conhecem, que sabe quem é Milena, que sabe os seus frutos todos os dias. Pois tome cuidado, essa é a sua régua. Cuidado, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. O Senhor, Ele te chama para cooperar com a obra dEle. O Espírito Santo tem uma obra nessa terra, que é convencer o mundo do pecado e da justiça. Amém? E você é um cooperador desta obra. Não é só quem prega a palavra, não é só quem se alista para ser um obreiro na casa dele, de todos aqueles que se chamam cristão. Você tem uma responsabilidade de, através do seu comportamento, das suas escolhas, da sua renúncia, revidenciar a imagem e semelhança de Deus. Deus me livre, apóstolo, não dou conta disso não. Isso ainda não cheguei nesse lugar não. Não, querido. O Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo vai te ajudar. Lembre-se, a fé te mantém posicionado. A fé te mantém obediente. A fé te mantém forte. A palavra é a direção da sua vida. A Bíblia é a direção da sua vida. A Bíblia é a bula da sua vida. A Bíblia, ela é que vai conduzir a sua vida. Não tem outro. Quando aquele que decidiu ser ovelhinha de Cristo, ele diz: as minhas ovelhas obedecem à minha voz. Agora pare e pensa comigo. Como está o seu nível de obediência? Como estão as suas escolhas? Porque ela vai definir se você está sendo ovelhinha, filhinho ou não.